Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso FIC em Aproveitamento Energético de Biogás em Estações de Tratamento de Esgoto. Eu sou o professor Adriano Ferrarez, docente do Instituto Federal Fluminense. Esse curso ele teve como referência material elaborado pela Oficina de Capacitação na área de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto, promovida por Probiogás, Cooperação Alemã, GIZ, e Ministério das Cidades. Muito bem, pessoal, nós vamos ver agora então as questões relacionadas a processos de tratamento de esgotos, tá certo? Então, primeira coisa é a pergunta, né? Quais são os objetivos do tratamento de esgotos? Os esgotos sanitários, eles contêm cerca de 0,1% de sólidos, ou seja, 99,9% do esgoto sanitário é formado por água, os quais podem ser divididos em, então, esses sólidos são divididos em sólidos solúveis e particulados, né? Sendo que os particulados são insolúveis, matérias orgânica e inorgânica, nutrientes, organismos patogênicos, né? Então a gente tem aqui essa classificação entre, né, para o nosso esgoto sanitário e esses sólidos especificamente. Bom, por que tratar os esgotos? Para remover matéria orgânica, para remover sólidos em suspensão, para remover organismos patogênicos e remover nutrientes, né? Especificamente, né, remover aí todos os sólidos que constituem essa matéria, todo esse material que constitui essa parte, né? E você poder entregar ao curso d'água a água, o mais purificada possível. Bom, as técnicas que se aplicam para o tratamento, elas vão se dividir em operações e processos unitários, né, que integram as operações e os processos em sistemas, né? Então, existem as operações físicas unitárias, que são as técnicas que predominam os fenômenos físicos, peneiramento, sedimentação e flotação. Então, essa primeira etapa aqui, o primeiro sistema de tratamento, né? Então nós vamos aplicar aqui os fenômenos físicos, né? Depois entra a questão dos processos químicos unitários, em que vai se remover ou converter os contaminantes por meio de reações químicas, em que pode-se ou não adicionar produtos químicos. Por exemplo, a precipitação, a adsorção e a oxidação. E finalmente se tem os processos biológicos unitários, que são técnicas em que se remove os contaminantes via atividade biológica. Oxidação, redução da matéria orgânica, oxidação de nitrogênio amoniacal. São exemplos desse tipo de processo biológico unitário. Bom, aqui a gente tem uma tabela que mostra um pouquinho, né, a relação aqui do tipo de poluente e os processos que serão aplicados. Então, especificamente em relação aos patógenos, o que se tem, né? A gente tem aqui, que patógenos como cistos e protozoários, que têm maiores dimensões, você pode aplicar a sedimentação ou a filtração para fazer, né, o tratamento e você conseguir retirar esse poluente, né, do esgoto sanitário. Então você consegue aqui, né, por meio, né, da separação dos patógenos de maiores dimensões, com a densidade superior do esgoto. Isso aqui na sedimentação, vai haver a sedimentação, então os patógenos maiores, eles vão, né, sedimentar, né? E na filtração você vai reter os patógenos em um meio filtrante, né, por meio da granulometria. Quando você pega aqui patógenos menores, como os vírus e bactérias, você pode aplicar condições ambientais adversas, né? Então seria o quê? Temperatura, elevação de temperatura, capaz de matar esses patógenos, pH, né? Falta de alimento, competição com outras espécies. Então isso aqui seriam, né, os mecanismos para se remover esses patógenos de pequenas dimensões, como bactérias e vírus, utilizando ali as condições ambientais. Você pode usar também a radiação ultravioleta, obtida diretamente da radiação solar, ou artificialmente, usando aí emissores desse tipo de radiação, e você pode também
utilizar a desinfecção, né? Que aí adicionando aí algum agente desinfectante, né? Como por exemplo o cloro, tá certo? Então são os processos para se tratar patógenos. Bom, em relação aos sólidos, né? Quando você tem aqui sólidos grosseiros, né, cuja dimensão aí é maior do que aproximadamente 1 micrômetro, o que você vai fazer? Né? Você pode usar o gradeamento, né? E aí, no gradeamento, você consegue reter esses sólidos com as dimensões maiores, né? E aí você vai ter uma grade, e aquele sólido ele não vai passar por aquele espaço entre as grades. Um outro processo também, né, aí no caso, né, para justamente fazer a retirada, né, a separação dos sólidos em suspensão, né, e aí mais uma vez aqui nessa faixa aí de aproximada maiores do que 1 micrômetro, seria a sedimentação. A mesma sedimentação usada nos patógenos você pode usar também nos sólidos. E aí a separação das partículas com densidades superiores à do esgoto. E os sólidos dissolvidos você pode usar a dissorção, né, que consiste em reter na superfície de aglomerados de bactérias ou biomassa. Então você fazer a dissorção, você vai reter esse tipo de sólido. Bom, em relação à matéria orgânica, né, pode ser aqui, né, você tem então nessa matéria orgânica seria a DBO em suspensão, né, utilizar nesse processo a sedimentação, a dissorção, a hidrólise, né, que seria conversão da DBO suspensa em DBO solúvel, e aí aplicando nesse processo enzimas que vai abrir a possibilidade para se estabilizar, né, essa DBO em suspensão, e a estabilização também, né, que é utilizar bactérias como alimento, com conversão a gases, água e outros compostos inertes, né? Isso aqui para DBO em suspensão. No caso da DBO solúvel, pode se aplicar a dissorção e também a estabilização, que foi abordada anteriormente. Muito bem. Em relação aos nutrientes, como é que se faz, né, a retirada do nitrogênio, né? Então a gente pode ter um nitrogênio, né, orgânico, certo? E aí o processo seria a amonificação, que seria a conversão do nitrogênio orgânico em amônia, e depois essa amônia ela pode ser tratada por meio da nitrificação, conversão da amônia em nitrito, e deste a nitrato por meio de bactérias nitrificantes. É muito interessante esse caminho do nitrogênio, né? Pode-se também aplicar a assimilação bacteriana, que é incorporar na amônia, né, incorporar da amônia, né, na composição das bactérias, das células bacterianas, a dessorção, que seria o escape de amônia livre para a atmosfera em condições de pH elevado, né? E você tem a cloração de breakpoint, que seria converter a amônia a cloramina através da presença de cloro. Então um processo bastante interessante, né? Do nitrogênio orgânico para amônia e, no caso específico agora, né, chegando a nitrato, né, você teria a desnitrificação, que é converter o nitrato em nitrogênio gasoso, que vai escapar para a atmosfera, né, em condições anóxicas, né? Em relação ao nutriente fósforo, né, o tratamento que deve se fazer é no fosfato. Então você tem o processo de desfosfatação, que é a assimilação do excesso que está em excesso no meio, né, no meio líquido, e aí você utiliza para isso organismos que vão acumular esse fosfato, né? E isso, né, vai aí ocorrer alternando-se as condições aeróbicas e anaeróbicas, ou seja, condições em presença de oxigênio e sem presença de oxigênio. Um outro processo, né, um mecanismo para remover o fósforo seria a precipitação, né, precipitar o fósforo, né, em condições de pH elevado, né, ou por meio da adição de sais metálicos, e a filtração, que seria reter a biomassa rica em fósforo depois do processo de desfosfatação biológica. Bom, os estudos, né, devem considerar a seguinte questão: o impacto ambiental do lançamento no corpo receptor e também as legislações vigentes, os objetivos do tratamento, ou seja, os principais constituintes a serem removidos,
o nível de tratamento, as eficiências de remoção desejadas, né? E isso daqui tudo vai constituir como vai se dar cada um daqueles processos, relacionando aos poluentes, desde os patógenos até os nutrientes. Tá certo, pessoal? É isso então. Falou, até a próxima aula.